Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Malaquias, no versículo 3, no capítulo 13 e 14, que diz assim: vossas palavras contra mim foram violentadas, diz o Senhor, contudo dizei o que falamos contra ti. Vós dizei, em vão é servir a Deus, o que nos aproveita, que guardemos as suas normas e que andemos aflitos na presença do Senhor dos Exércitos. A paz do Senhor, irmãos. Peço que os irmãos me ajudem compartilhando, deixando a sua curtida, né? E me ajude, irmãos, sendo atalaias da palavra do Senhor. Então, Malaquias, ele vai dizer assim: qual é a diferença do justo e o perverso? E eles diziam assim: mas Senhor, o que adianta para nós servir a Deus? Olha só, irmãos, o pensamento de pessoas más. Porque eles agiam mal, eles faziam tudo que desagradavam a Deus, e querendo que Deus ainda abençoasse eles, que Deus ajudasse eles, sendo que o que? Até o título fala assim: qual é a diferença do justo, né, e aquele que é o malvado? Por quê? Porque muitas vezes aquele que pensa que é justo está andando e fazendo coisas más igual uma pessoa má. E às vezes a pessoa está tão cega, igual eles estavam cegos, fazendo coisas más e não vê as coisas que fazem. E ainda dizem: cadê Deus? Por que Deus não me ajuda? Para que adianta servir a esse Deus? Mas eles não reconheciam que eram pessoas más. Hoje em dia, irmãos, você vê a maldade no mundo e as pessoas perguntam assim: mas cadê Deus? Cadê Deus aqui para me ajudar? Mas por quê? Vai ver como é que essa pessoa é. A pessoa faz tudo que desagrada a Deus e fica se perguntando: mas cadê Deus? Deus não existe. Sendo que o Senhor, Ele tem grande misericórdia por todos nós. E Ele é Deus de juízo. Aquele que errar vai cair no juízo dele, sim, para que haja um conserto. O Senhor fala: eu amo os meus filhos, por isso eu preciso fazer um conserto com eles. Então, quando há um conserto, as pessoas ficam falando: mas cadê Deus? Porque Deus não me ama, só faz coisa errada e quer que Deus passe a mão na cabeça, quer que Deus derrame bênçãos. Esses eram os pensamentos daquele povo e hoje em dia não é diferente. Não é diferente. A diferença do povo de Deus, aquele que é justo e aquele que reconhece os erros que faz, o Senhor, com grande misericórdia, Ele perdoa nós. Ele nos perdoa por algo que falamos, algo que pensamos. Mas como pode, né, um povo ser tão cego assim? Ser tão cego, misericórdia. Muitas vezes, irmãos, nós estamos cegos também, fazemos um monte de coisas erradas, né? E queremos ainda a bênção do Senhor, não reconhecemos nem sequer para pedir perdão ao Senhor pelos nossos erros, pelas nossas falhas. E aí eles diziam: inútil servir a Deus, servindo a Deus. Mas que tipo de servir é esse? Servir é falando mal do teu próximo, se voltando contra o teu próximo, agindo com maldade. E como que Deus se agrada disso? Deus se agrada daquele que faz o que é correto, que faz o que é justo, aquele que suporta as provações.
Muitas vezes nós somos provados, irmãos, e a pessoa não aceita a provação. E ela se revolta contra Deus no tempo da provação. Não, eu não vou ir na igreja mais, que eu tô passando muita luta, não quero isso para mim. Achei que ia ser tudo bênção quando eu aceitasse a Deus. Mas existe um processo, irmãos, existe um processo que nós temos que passar. E nesse processo, muitas das vezes, é um processo de provação para que venha agora a vitória. Então é isso que o Senhor nos fala nesse momento, que nós temos que passar por provações, mas o Senhor é fiel para com aquele que Ele vai provar, e Ele vai dizer, aleluia Jesus, você vai saber esse tempo de provação que você vai passar, mas o Senhor estará contigo, passando contigo, te guardando e te provando até onde você consegue. Mais do que isso, Ele não vai permitir. Então, entrega essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.